Queridos, a palavra de Deus menciona que em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não nos tornamos parentes de Deus, não nos tornamos primos ou netos de Deus, nós nos tornamos filhos e filhas. João capítulo 1 e o verso 12. Por meio de Jesus Cristo. Isto foi o que a serva de Deus escreveu no Grande Conflito, 477, parágrafo 3. Por meio de Jesus Cristo, os decaídos filhos de Adão tornam-se filhos de Deus. Aleluia! Assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. E agora em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e vamos ver então os versos 26 a 29. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O privilégio é este. A dignidade nossa, dos remidos pelo sangue de Jesus, é essa. Nós somos feitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. O Pai Celestial é o nosso Pai. Ele nos ama como a menina do seu olho. E mais ainda no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu querido irmão, somos descendentes de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. A promessa da fé feita a Abraão, ela alcança você que abraçou a Jesus como Salvador. Aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, os judeus que não aceitam a Jesus como Salvador, Jesus disse para os judeus que não o aceitavam como Messias de Deus, em João capítulo 8, verso 39 e verso 44, Jesus disse, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Jesus disse aos judeus que não o aceitaram como Messias, como filho de Deus, que eles não eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles eram filhos do diabo e obedeciam às ordens do pai deles, que era o diabo. Ou seja, em outras palavras, quem não aceita Jesus Cristo não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Qual é a sua natureza? A natureza pecaminosa daqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, a natureza pecaminosa que todos os ímpios possuem, é a mesma de Satanás. É só em Jesus Cristo que o Espírito Santo gera em você uma natureza santa que nós não temos por nascimento físico, nós temos por nascimento espiritual. Aquele que nascer da água e do Espírito vai entrar no reino de Deus. É o nascimento espiritual. Gerado pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos e vamos ter acesso ao céu por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, meu querido irmão, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 50. Leia comigo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O que Paulo quer dizer com a carne e o sangue não herdam o reino de Deus? O nascimento físico, materno, que você tem, não dá direito a você entrar no reino de Deus. Aqueles que querem entrar no reino de Deus precisam nascer espiritualmente, gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, mas você e eu fomos gerados pelo Espírito Santo quando abraçamos Jesus como Salvador. E é porque somos filhos e filhas de Deus que vamos herdar o reino de Deus, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. A velha natureza não herda o reino de Deus. Aquela velha natureza nascida do sangue, da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os modos antigos, as tendências herdadas, os hábitos anteriores devem ser abandonados. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências.
Aqueles que são gerados para uma vida nova pelo Espírito Santo tornam-se participantes da natureza divina. Percebam o que Deus está falando através da sua serva. No comentário bíblico Adventista, volume 6, páginas 1101, parágrafo 1. Aqueles que são gerados pelo Espírito Santo tornam-se participantes da natureza divina e em todos os seus hábitos e práticas darão evidência do seu relacionamento com Cristo.